Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa que trata de assuntos do mundo condominial. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro dos novos programas. Hoje falaremos de um tema trazido pelo nosso amigo Mauro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero trazer para discussão aqui um assunto a respeito das convenções condominiais. Não no que diz respeito à questão de alterações e tudo mais, e sim aquela convenção que a gente herda da construtora quando a gente pega um condomínio em implantação ou logo que a gente vai pegar as chaves do condomínio, da nossa unidade e assim por diante. Geralmente as construtoras elas contratam escritórios especializados para fazer a redação da convenção e ela muitas vezes está pronta até antes do prédio começar a ser construído, porque ela vira parte integrante do contrato do condomínio. E muitas vezes esses escritórios que cobram muito caro para fazer esse tipo de coisa acabam fazendo muito Ctrl+C, Ctrl+V de um texto de uma convenção de um prédio para outro e tudo mais. Nada contra fazer esse tipo de coisa, eu acho que ganhar produtividade e otimizar o tempo faz bem para todo mundo. Agora a questão é que não se revisa o texto depois e esse texto acaba entrando em contradições. Por exemplo, eu tenho um condomínio agora que a gente está enfrentando um grande problema em que uma parte da convenção é clara para dizer que as vagas de garagem são destinadas a automóveis, porém na hora que ela especifica a unidade ela diz que ela é destinada a veículo de passeio. Então uma moto pode parar na vaga de veículo de passeio de acordo com a convenção do condomínio. Tudo isso por conta de uma falta de verificação. E a gente também vê muitas questões, muitas omissões em relação às atualizações da legislação. Pegando um exemplo disso, o Airbnb, ou locações por temporada, a questão das assembleias eletrônicas que agora são autorizadas, assembleias permanentes, todo esse tipo de situação que as convenções deixaram de prever, situações de exceção como as pandemias e tudo mais, que deveria ter sido adotado pelas empresas, pelos escritórios que fazem especializados, que fazem esse tipo de texto, tomarem esse cuidado. E para quem acaba sobrando esse tipo de coisa? Para a construtora, não, ela entregou a chave, entregou o empreendimento, fez a assembleia de implantação, não é mais dela. Sobra para nós, síndicos, entendeu? E aí eu queria debater um pouco com vocês a respeito exatamente dessas questões, que se vocês já enfrentaram coisas similares, e da dificuldade que a gente tem mesmo com a assembleia permanente de conseguir quórums para alteração das convenções. O que eu costumo dizer nas apresentações que eu faço nos condomínios é justamente sobre isso, que tanto a convenção quanto o regulamento interno devem ser passados por revisões periódicas, né? Porque o condomínio tem vida, né? E as coisas vão, ao longo dos anos, vão mudando, né? E aí o regulamento interno é até tranquilo, porque a maioria simples é fácil para resolver. Mas agora quando se apega em convenções, né? Principalmente as mais antigas, né? Eu tenho um condomínio que tem 45 anos. Então você chega num condomínio desse, para corrigir um problema é muito difícil, para não dizer impossível, é muito difícil. E as pessoas não entendem, é algo que todo mundo quer, né? É algo que todo mundo precisa, a determinada alteração, mas a gente fica amarrado nisso, porque se a gente fizer no peito, né? Como diz assim, arriscar, e algum condômino lá se sentir prejudicado, ele pode ingressar com uma ação e impugnar. Então, a gente precisaria que fosse flexível, se bem que já houve uma certa flexibilização, né? Uma assembleia permanente que te permite... E também algumas coisas, agora mudou o quórum, né? Para a maioria, para 2/3, que era unânime. Já houve algumas mudanças. Mas né? A convenção continua sendo 2/3. Mas a convenção em si continua sendo 2/3 e realmente é um problema. Na verdade, eu até acho que os 2/3 é prudente, até pela proteção, porque se cai também na mão de pessoas que não, né? As pessoas também pegam o lado contrário. Eu tive as duas situações. 3, se eu considerar onde eu moro, até em cima disso que tu falou, o regulamento interno é maioria simples. No meu condomínio não, porque a construtora colocou na convenção que o regulamento interno é alterado com 2/3. Então o regulamento, só seguindo a convenção, só pode ser alterado com 2/3. Estamos lá há 10 anos, a convenção é mal feita, o regulamento interno foi mal feito, porque na verdade quando entrega o condomínio, os moradores não têm, muita gente que faz, né, o regulamento interno não tem noção do que se faz, tanto que hoje quando eu entro num condomínio novo, eu falo pro pessoal,
vamos viver um pouquinho o condomínio, depois a gente senta para colocar o regulamento interno, não logo de cara, porque as pessoas estão empolgadas com aquele negócio, peguei a chave e tal, pode colocar 10 convidados na piscina, que tá tudo certo e tal, então vamos conviver no condomínio para você sentir os ambientes e ver como é que é, para depois quando você pegar e falar assim, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, a gente tem feito isso. Mas eu peguei um condomínio em 2021, na verdade, que foi bacana, que a construtora, na verdade, ela já na assembleia de implantação, ela criou uma comissão, né, se elegeu uma comissão de moradores, de condôminos, e ela entregou a convenção, ainda não registrada, para que essa comissão refizesse, olhasse. Então eu participei como síndico, aquela comissão, e depois a gente levou já para a Assembleia meio que definida, a Assembleia votou e colocou na mão da construtora para fazer o registro. Qual é o BO nisso? Isso teve até ser registrado, tudo, não sei o que, teve um delay aí de 6 meses. Não tem CNPJ. 6 meses sem ter CNPJ. Sabe o que a Sabesp fez com a gente? Cobrando água como obra. Sim. A água que deveria ser 6.844 na época, chegamos a pagar R$29 mil. E várias vezes eu fui na Sabesp e a Sabesp não deixou alterar o cadastro. O cadastro das economias, né? O cadastro da economia. Tudo bem que agora a gente acionou a Sabesp judicialmente, porque é impossível isso você não aceitar, é uma outra história, uma outra situação, mas teve essa situação. O ideal é que se faz isso, se coloca isso para você refazer a convenção depois da implantação, o ideal é que ninguém vá morar, até porque se a pessoa vai morar, vai ter essa situação, até para se cobrar, para que a coisa ande mais rápido, né? A gente entra numa situação de se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? Não tem jeito. O síndico vai se ferrar de um jeito ou de outro. E além de todas as questões dos impactos disso, você tem também a questão que vem do lado interno do condomínio. O condômino também traz uma série de problemas, porque ele pensa naquilo que é interessante para ele e não naquilo que é focado no geral e na necessidade da gente ter um procedimento de interpretação daquele texto baseado no bom senso. Quando você falou da questão do quórum dos 2/3, Walter, eu até concordo contigo, mas eu acho que deveria haver alguma flexibilização do tipo assim, olha, a partir da 3ª ou 4ª tentativa, que nem a gente faz, primeira chamada de assembleia é com 2/3, não tem a segunda é com qualquer quórum. Então, você fez 2, 3 assembleias tentando alterar aquilo e está demonstrada a necessidade de você alterar aquilo, não é um capricho do condomínio, é uma necessidade de você alterar aquilo para você ou conseguir regularizar aquilo que você herdou de forma errada, ou de uma adequação ao novo mundo que a gente tem hoje. O cara foi convocado, né? Ele deveria ter algum dispositivo que permitisse que a gente alterasse isso com maioria simples de assembleia, tá? Porque você pega, a gente citou o Airbnb, a gente citou esse problema que eu estou enfrentando, você tem a questão do home office, sabe? Porque os prédios são para fins estritamente residenciais, então eu não posso nem colocar lojinha, nenhuma lavanderia de pay-per-use dentro do condomínio. Nem mercadinhos, entendeu? Então, quer dizer, as coisas precisam ser melhor detalhadas, melhor especificadas pelo pessoal que faz isso, e a legislação, ao mesmo tempo, também precisa permitir com que a gente tenha maiores facilidades de alterar esse tipo de dispositivos pela necessidade que o condomínio está se colocando. Você também mencionou ali, a minha convenção exige que o regulamento interno seja alterado por 2/3. A grande maioria tem essa exigência, só que existem jurisprudências já do STF, STJ, sei lá qual dos STs daí, colocou aí que a gente tem a possibilidade de fazer regulamento interno do condomínio, desde que você não esteja afetando a questão da propriedade especificamente, com quórum de 50% mais 1
dos presentes em assembleias. Então, até porque existem algumas divergências de entendimento, quando você não está fazendo um regimento, uma coisa assim, você está regrando a utilização do espaço, e essa utilização ela tem a variação de acordo com o momento em que a gente vive. Então você tem algumas jurisprudências que te permitem, independente disso, ele vai contra a convenção, porque a convenção não está acima dessas questões. Agora, é necessário que a gente volta a bater na tecla que a gente precise tanto de uma colaboração maior de quem redige convenções, quanto da legislação na flexibilização para a gente trabalhar esses assuntos. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de aberrações que a gente encontra em convenções. Eu tenho uma convenção de um condomínio meu que fala que é proibido ter cachorro de grande porte. Né? Aí tudo bem, aí como a convenção é subordinada a uma lei maior, a gente adere, né? A gente acata o que manda a lei, que não pode proibir cachorro, né? De nenhuma espécie. Mas aí fica aquela, aí alguns moradores começam a questionar, mas a convenção fala que não pode, então gera alguns transtornos, né? E eu tinha, no último caso, um condomínio que ele tinha o primeiro síndico morador criou uma vaga de visitante, 8 vagas de visitante, só que não estava na convenção, não estava nada. E aí, quando eu fui contratado, o conselho lá desse condomínio era totalmente contra. Todo mundo do conselho era contra aquela vaga de visitante. Aí queriam extinguir. Aí eu fui convoquei uma assembleia. A ideia era, gente, a vaga de visitante não pode, não está na convenção, vai ser extinta. A hora que eu falei isso, os caras quase me mataram. Porque eles queriam que continuasse as vagas de visitante. Eu falei, então tá bom, entendi o que vocês querem, vamos trabalhar para regulamentar. Aí fizemos lá a assembleia permanente, né? Por 30 dias, por mais 30, mais 30, né? Até 90. E ainda assim, não conseguimos o quórum. E aí o que fazer? É algo que já está implantado há muitos anos. Se você começar a seguir a convenção, você vai ter que multar meio mundo, né? E como que agir nessa situação, né? Infelizmente, a gente vive uma situação em condomínio, porque o pessoal fala... eu tenho uma reunião num condomínio para ir, que a moça falou assim, talvez esteja só eu, né? Um prédio grande. Mas vem aqui que a gente quer conversar, tá, sobre a assembleia que vai ter no fim de semana. O que acontece? O povo de condomínio não quer nem saber do condomínio. Ele entra, sai, paga o seu boleto e aí ele faz aquilo que ele acha que deve. Como eu comentei quando eu cheguei, que a gente estava tomando café, eu tenho a foto da moça com o carro fora das demarcações. E aí eu falei para ela, mandei uma mensagem, por favor, se você puder ajudar, porque ficou os dois carros, ficou um carro para fora da demarcação, você botou os dois carros, não sei o quê. A resposta dela para mim, esse povo aqui é invejoso. O meu carro não tá, o carro dela, eu tenho a foto, nitidamente está para fora da vaga. Mas ela falou, esse pessoal é invejoso, só porque eu tenho a possibilidade de sair com o carro de trás sem mexer no carro da frente. Então ela para o carro de trás um pouquinho mais para frente, não encosta atrás para poder fazer essa manobra e sair, sem precisar tirar o carro da frente, só que o carro da frente fica fora da faixa demarcada. Então as pessoas, elas não querem saber o que está escrito. Quanto mais mudar, né? Quanto mais mudar, que nem talvez em alguns condomínios que eu sou síndico, tenha esse problema na convenção que o Mauro está tendo. Porém, é tão natural que a pessoa não pare na vaga, né? A não ser que a vaga seja já dela, né, de propriedade, ou sorteou aquela vaga é dela, ela vai pôr dentro daquele quadrado ali, se couber o carro e a moto, se ela não tem carro, põe só a moto, que o pessoal, mesmo em prédios com vagas coletivas, a pessoa acaba não parando a moto dentro da vaga de carro. Então, mas aí, Walter, primeiro, provavelmente é um condomínio mais antigo, é um condomínio onde as pessoas já aprenderam a conviver, elas têm uma convivência que vem de muito tempo. Por exemplo, eu estava discutindo com o jurídico da Etos ontem a respeito dessa questão dessa convenção, porque a gente começa a entrar numa situação que você, que tem o seu interesse, e o Gustavo, que tem interesse dele, vão começar a brigar nas entrelinhas. Tá? Então, você vai ter aquela coisa, olha, ela está dizendo veículo, então é um. Se você tiver duas motos, não pode parar duas motos. Só que aí você vai buscar a jurisprudência do STJ ou do STF, tem também jurisprudência que permite duas motos em uma vaga de veículo, desde que ela seja propriedade privada.
Aí você entra numa outra situação e mas está escrito veículo de passeio. Então o cara que tem, que dirige uma picape, uma caminhonete, alguma coisa assim, não pode mais parar o carro dele dentro da garagem, porque ela está dizendo veículo de passeio. E você só vai resolver isso judicialmente. Quer dizer, a gente vai acabar, por conta de picuinhas e de falta de bom senso e falta de senso de coletividade dentro do condomínio, ocupando o judiciário com uma coisa que a gente poderia resolver tranquilamente dentro do condomínio se a gente tivesse possibilidades de um quórum menor, de uma situação assim, e por conta de uma necessidade. Entendeu? Então, o que gera todo esse processo é a mesma coisa. Você vai ver a questão de Airbnb, uma convenção proíbe, outra não proíbe, seja lá qual for, mas você impede as pessoas de fazerem essas coisas, você impede o condomínio de ter uma loja de conveniência que não vamos nem entrar na questão financeira disso, tá? Mas que para o condômino, é muito bom poder comprar uma lata de creme de leite para fazer um bolo às 3 horas da manhã, ou tomar uma cerveja às 3 horas da manhã, é cômodo fazer isso, tá? Por conta de picuinhas eu não gosto, não está na convenção, então vou arrumar confusão. Talvez entre daquilo que eu falei de arriscar, né, Mauro? Eu tenho um caso, né, no condomínio, que aí houve uma assembleia lá no início e liberaram isenção da cota para o subsíndico, né? Só que segundo a convenção era proibido, teria que alterar a convenção. Nessa assembleia não teve os 2/3 lá atrás. E isso foi feito durante muitos anos. Aí na minha gestão, um opositor, né, querendo me atacar, levantou essa bandeira e ingressou com uma ação. O juiz entendeu que, como estava na previsão, né, como estava sendo feito há muito tempo, né, não entrou nos usos e costumes. Então, assim, então, às vezes, o que quer dizer com isso? Às vezes, mesmo você não tendo um quórum específico, obviamente, tem que saber dos riscos, né? Você não vai fazer uma obra e gastar um dinheirão, mas se você tiver ciência dos riscos, saber o que pode acontecer, a gente pode peitar, vocês estão juntos? Aí faz, né, e deixa entrar na justiça quem quiser e discute lá. Então, mas uma coisa que eu entro, desculpa, eu sei que você quer falar aí, Walter, mas eu tô tomando pode aqui. Falar. Uma coisa que se a gente levar ao pé da letra, por exemplo, a questão de envidraçamento de varanda em São Paulo. Não pode. Eu precisaria alterar a convenção para esse tipo de situação, porque envolve a questão de alteração de fachada, tá? Ou faz todo mundo, ou não faz, quer dizer... Só que, como é um interesse pessoal de todo mundo, e já existe uma série de varandas, ninguém vai brigar e uma série de coisas, se aprova a especificação com maioria simples, e às vezes a maioria simples de 1/10 de 10% de todo o condomínio. Entendeu? Então, mas por quê? Porque é do interesse de todo mundo aquele negócio, sabe? Então ninguém vai arrumar confusão por conta disso. Agora, neste condomínio especificamente, eu não tenho dúvida que vai começar a enfrentar confusão, por quê? Porque o Mauro não gostou da atitude do Gustavo, que não gostou da atitude do Walter, que não gostou da atitude do Mauro. Então vamos os três brigar contra o síndico, tá? E o síndico vai ter que gastar dinheiro do condomínio judicialmente para colocar isso, para chegar lá um juiz e dizer, olha, pacificador é isso aqui porque a gente não conseguiu quórum, porque alguém fez um Ctrl+C, Ctrl+V sem copiar, sem prestar atenção, sem revisar. E os condôminos estão mais preocupados em brigar do que em resolver a situação. Entendeu? Então, isso é um pouco da minha indignação, estou até falando demais porque acabei de voltar a trabalhar já com uma bucha dessa. Mas, Mauro, é que na verdade, assim, quem fez a convenção tá que nem o síndico do prédio, não mora em condomínio, mora em casa. Então, quem fez a convenção não está preocupado com isso, entendeu? Que nem o síndico mudou para uma casa para não perturbar ninguém, para poder furar lá a hora que ele quiser. Para poder fazer furo de domingo, furo de domingo. Ele tá tirando isso com a minha cara. Eu passei a morar em casa. Assim, é triste, né, essa situação, justamente por causa disso, que as pessoas elas estão preocupadas com o seu individual, com aquilo que... a parte do envelhecimento da sacada. As pessoas não reclamam porque elas não têm conhecimento. Porque elas não sabem. Mas talvez se tivesse conhecimento, se tivesse conhecimento, um ou outro lá ainda iria reclamar, né? Porque não mas quer aí que entra a questão se 3, porque a maioria envidraça por causa do vento. Se 3 não envidraçou porque não tem dinheiro e brigar com todo mundo, tenho certeza que... Né, hoje perde por conta de toda a situação. Não, sim, mas por conta disso. Sim. Mas em relação ao mercadinho, que nem vocês estão falando, se um não gostar
e bater de frente, tu não vai conseguir 2/3 do prédio que vai defender o... Não, mas você também não vai conseguir 2/3 que vai apoiar o negócio, sabe? E da mesma forma que eu tô falando, da mesma forma que eu tô comentando dos problemas ali, também é muito importante a gente colocar os erros do síndico nessa situação, principalmente quando o síndico se esconde atrás da convenção, sabe? Porque eu vejo muitas vezes acontecer, tipo, não pode por conta da convenção. Tá, e aí, não pode por conta da convenção, mas o que você vai fazer para tentar resolver aquilo lá? Pauta em assembleia e leva, sabe? Eu tive uma questão dessa, um condomínio, ele proíbe expressamente o Airbnb. Pô, e o prédio, você sabe que pelas características dele, ele é feito para esse tipo de coisa, sabe? Para você ter uma ideia de como o pessoal não revisa, quer dizer, o prédio foi feito numa região para vender para investidores, para ganharem dinheiro com locação por temporada, mas a convenção proíbe. Entendeu? E aí a gente entra numa situação, vamos levar para a Assembleia. Pô, cara, ó, a Assembleia é permanente e tal, não sei o que, não conseguimos quórum, vamos tentar de novo na próxima, vamos tentar isso, tentar aquilo, sabe? Mas é uma situação que também não cabe. O síndico ele não pode se esconder atrás da convenção e dizer, não pode, beleza, vamos tentar resolver, sabe? E descobrir também quando é o momento de você chegar e falar assim, vamos peitar. Vamos peitar porque dá para ir em frente sem os 2/3 nesse sentido, porque a gente vai conseguir trabalhar nessa questão. Eu falo porque eu fiz isso, na verdade, até em relação ao regulamento interno. Quando eu fui síndico do meu prédio, eu pautei a alteração do regulamento interno e desprezei essa situação dos 2/3. E as pessoas foram para a Assembleia, lógico, não tinha 2/3, mas tinha bastante gente. Uma pessoa que se acha o conhecedor do bem e do mal, chegou e falou assim, não pode. Mas o problema dele não era a mudança do regulamento interno, na época era contra o síndico. Não pode mudar o regulamento interno porque a convenção fala 2/3. Conclusão, o cara inflamou isso na Assembleia, então... Pessoal, vocês decidem. É a pessoalização das coisas. Você está preocupado, aquilo que eu estava comentando. Eu estou preocupado em ferrar o Gustavo, não em fazer o bem para o condomínio. Só que eu falo que o mundo não gira, o mundo capota. E aí, lá na frente, já 4, 5 anos depois, eu já como um Hellis morador, queriam mudar as vagas de garagem. Porque está no regulamento interno que de 2 em 2 anos tem sorteio da vaga de garagem. E a minha vaga é excelente. Eu não estou na frente da minha esposa, nenhum outro, é um do ladinho, com 2 pilares. Aí a síndica pautou. Aí foi a vez do Zé Mané. Não pode. Por quê? Porque na convenção diz lá que pode até fazer. Mas tem que ter 100% do quórum aqui tem que ter 100% das pessoas concordando com a mudança das vagas, tá lá na convenção. Aí o pessoal ficou meio assim, não, mas porque eu tô com a vaga ruim, você fala que você tá com a vaga boa. Eu tô só seguindo a convenção, o que fizeram lá atrás. E acabou indo, aí entra naquilo que tu falou. Se você se pega muito ao que tá escrito, para algumas coisas, tem que ser. Então por isso que eu falo que tem coisas e coisas, né? E também se você não segue para alguma coisa, a pessoa vai falar assim, pô, para isso você segue, para isso não você segue. É o que tu falou, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? E a gente quem vai serrar é o síndico. Né? Infelizmente ou felizmente, na verdade, a convenção tá lá no Código Civil, né? Que o síndico, artigo 1348, item 4 lá do Código Civil, está lá, que o síndico tem que cumprir e fazer cumprir a convenção, o regulamento interno e as determinações da Assembleia. É uma das coisas que na realidade dá até destituição para o síndico se o síndico não fizer. E aí, dentro daquilo que vocês falaram, o que cabe a nós? Pautar. Pauta se eles vão, se o condomínio vai acatar ou não, e a gente vai convivendo de acordo com as legislações. Deixa eu só complementar, antes de você encerrar, Walter. É engraçado que, tipo assim, se o síndico não fizer, ele corre risco de destituição. Mas se ele fizer, ele também corre risco de destituição. Entendeu? A gente vai se ferrar de qualquer forma. De qualquer forma. Porque se a gente fizer,
a gente está indo contra a convenção e 1/4 das assinaturas vai recolher. Se você não fizer, a gente está indo contra aquele grupinho, né? Aquele grupinho que não entende. É que você, assim, se você não fizer porque está na convenção, você pelo menos tem uma justificativa, tem defesa. Ó, eu não fiz porque está escrito. Então, na verdade... E quem vier também não vai poder fazer. Não vai poder fazer. Então, eles não conseguem, na realidade, te destituir. Mas ele vai chegar na reeleição e falar assim, não gostei do Mauro, porque o Mauro não fez aquilo que a gente queria. E eu sempre falo em condomínio, se quer um síndico que faça o que você quer e não aquilo que a lei determina, você pode escolher outro síndico na hora da eleição, escolhe outro síndico. Então, a gente também... Os assuntos que a gente ficaria aqui, o Gustavo está falando pra caramba, porque ele vai participar do condomínio informal, então ele tá praticando, eu não vou, é bullying que ele faz comigo, tá? Ele faz comigo e com a Vanessa, ele faz um bullying, mas eu vou botar um processo em cima dele. Pega a senha. Pessoal, curta e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer, que estiver interessado no tema condomínio. Estamos nas plataformas de podcast e até o próximo programa.